Uma outra coisa que eu percebi também, até já conversei com outros caras, conversei com o Wesley e com o... Como é que era o nome do outro cara, Jean? Tu lembra? Não, né? É um outro cara que trabalha com ele também. É um desses programas que a gente gravou pra exibir no final do ano. E a gente tava falando sobre sono. E aí eu falei pra eles, cara, quando começa a bater, quando começa a ir, cara, tá querendo vir crise, não sei o que, eu já sei que é porque eu tô cansado. Exaustão. Exaustão. Pô, vou dormir, aí geralmente ajuda. Mas é isso que eu tô falando. Um cérebro hiperativo é que nem um motor de carro muito possante. Ok, você pode esticar a marcha, mas você tem que parar aquele motor, senão ele esquenta. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não posso me dar o luxo de dormir mal. Eu tenho que ter um ritual de dormir. Eu aprendi isso depois de muito tempo, porque eu tinha, de vez em quando, essa coisa, um desânimo, um cansaço, mas era falta de sono. E quando dorme, regula. Cara, regula muito. Regula Bom, muito. eu preciso muito organizar o meu sono, porque é uma zona. Vamos lá. Cara, eu cheguei ao ponto de tomar Zolpidem e lutar contra o sono só pra ficar loucão. E aí, Bia? Acredito. Olha, não só você. Você e muita gente E vou hoje. te dizer, hoje é a substância mais vendida no Brasil. Zolpidem? Caraca. E tá mais capotando vendida. muita gente. E tem uma coisa que ele é um hipnótico. O hipnótico não é uma coisa que te relaxa lentamente para você entrar naquele processo de dormir. O hipnótico é como se ele te desse uma paulada na cabeça. E você tá tendo a sensação, o leigo, tá tendo a sensação, não só o leigo, né? Porque tem muita gente agora na faculdade e tem feito isso. Você tem a sensação que você acha que você dormiu, mas você não dormiu. Você vai encurtando o sono. Entendi. E cada vez mais você tem que usar mais. Eu peguei uma paciente que chegou no meu consultório tomando 48. Que é isso? Não, existe. Como é que ela tá viva? E aí você está falando para resistir, e aí o processo começou o seguinte. Ela tinha um namorado, esse namorado usava muita maconha, e ela não queria usar. Uhum. E aí ele um dia falou assim, não dá, porque a gente fica em conexões totalmente diferentes. E aí ele falou, faz o seguinte, toma esse remédio e não dorme. Faz o mesmo efeito. Ela foi, né? Aí foi. O que aconteceu? Chegou um ponto que ela não lembrava, porque ele vai apagando, né? Então, ela não conseguia ficar mais sem, ela não dormia e ela foi aumentando. Então, era uma coisa tão engraçada que ela tinha buracos na memória. Porque o hipnótico dá buracos na memória. E você Por não vai exemplo, percebendo, vai ficando, o seu cognitivo vai... Zolpidem, ele, além de mexer barbaramente na memória, deixar buracos, é quase um pré-anestésico, né? Ele faz uma outra coisa que é risco de convulsão. Eu tive uma paciente idosa que ela começou a tomar. Aí, que maravilha. Acho que foi o cardiologista que deu. Aí um dia ela... mas eu tô dormindo pouco, vou tomar mais um. Aí eu tô dormindo... não tem problema. O primeiro dia é maravilhoso. Não tem nem receita azul, né? É receita branca. Isso ainda é pior. Porque que é não outra tem coisa porque perigosíssima. a receita azul, ela pelo menos é controlada. Então você precisa estar ali naquele controle. Então uma receita branca é muito mais fácil para você conseguir. Para conseguir é muito mais fácil. Então, tem esse risco de convulsão. E aí ela teve uma ameaça de uma convulsão. Aí eu falei, você toma isso? Ela não tinha falado para ninguém. Ela, não tem, mas foi o médico que me passou. Eu falei, quanto ele passou? Não, ele passou há 2 anos atrás, para eu tomar 15 dias. Porque ele por exemplo, ele é uma coisa muito interessante quando você faz uma cirurgia. E que você não pode ficar acordado, ou porque você não pode se mexer. É muito interessante. Mas se você for ver na bula do Zolpidem, está lá, é um uso por um tempo limitado. Você já ouviu falar no Boa Noite Cinderela? Uhum. Aquilo que joga na bebidinha e apaga a pessoa? É exatamente isso. E é interessante porque ele corta, se você resistir um pouquinho, não tem problema nenhum. Porque ele mexe no apagar do cérebro, mas ele não mexe tão profundamente na parte motora. Então você é capaz de sonambulamente fazer uma opção de coisa. Bom. E aí você sai batendo aí em tudo, você acorda todo roxo e acha que alguém te bateu dentro do ônibus. Exatamente. Teve um um caso, né, de uma pessoa que aconteceu Exatamente, isso. é melhor não falar. Teve. Sim.
Eu não sei, gente. Se for vida dos outros, eu não sei. Não, mas era a pessoa achou pública. que Não sei. a pessoa achou que A tinham casa foi entrado no invadido, apartamento, tinha invadiram, entrado. bateram e vamos E no correr fim era atrás. Zolpidem. Vamos olhar a câmera e ninguém achava nada nas câmeras, era o Zolpidem. Meu Deus, cara. Bom, no meu caso, o médico me receitou porque eu só sinto sono de verdade 4 horas da manhã. Mas aí que tá, o sono, a gente já perdeu há muito tempo o tal do círculo circadiano. Sim. Então você tem que recuperar isso, não Eu tem tenho que jeito. recuperar isso. E aí você tem que ter uma disciplina. Por exemplo, eu, 9h30, 10 horas, eu já começo a apagar tudo. E vou te dizer... É a famosa higiene do sono cara, que você melhorou tem que começar a trabalhar. demais. Memória, produção, é uma coisa que depois... E acordo cedo. Eu durmo cedo e acordo cedo. Todo mundo fala isso. Quer ver uma demais. coisa que acontecia muito Depois comigo? de um mês, você vai falar, cara, meu tempo esticou. É uma coisa tão interessante que você fala assim, não quero mais aquela coisa. Tanto que quando alguém me fala assim, vai ser de madrugada, eu fico pensando, quanto tempo eu vou levar para recuperar essa Esse noite? Entendeu? Tem que valer muito a pena. Tem que ser uma noitada assim, de muita conversa, de muito bate-papo, de muito gargalhada, e vamos, não tem problema nenhum. Agora, o que não importa, a Bia pode me corrigir, qualquer coisa, mas não importa se você vai dormir às 4 toda noite. O que vai mudar isso é a forma como você vai conduzir quando você chega às 4 horas da manhã para você ir dormir. Não, discordo. No sentido de Discordo relaxar, porque, por desligar exemplo, celular. a produção de serotonina Sim, é verdade. é feita De 3 a 4 a 5 da manhã. de Exatamente. hormônio de crescimento. Aí você vai falar, Bia, eu não quero mais crescer. Sim, mas você quer ter massa muscular. Para ter dignidade de vida. Ele agora está bem perdido nisso. É porque o GH também é produzido na madrugada. Não, mas é verdade. Exatamente. Por que eu vou me injetar um troço se eu posso dormir na hora certa? Basta você não comer açúcar depois das 20 horas e dormir na hora certa. Eu produzo. Porque eu vou crescer? Não. Mas eu quero ter massa muscular para continuar caminhando, continuar independente. Mas você dorme às 4 por quê? Porque realmente isso que a Bia explicou, para as pessoas entenderem. A gente tem essa fase. Tanto é que se a gente quer descobrir se uma pessoa está em depressão, né? No Mente Depressiva explica um pouco mais sobre isso, é porque a gente sempre separa ansiedade e depressão. Se você deita na cama e fica fritando... Em geral é ansiedade. Em geral é ansiedade. Se você pega no sono e depois das 3 fica aquele sono picotado, você está começando a apresentar sinais de depressão. A exaustão. Por isso que ela falou que essa coisa das 4 horas, realmente, você ir dormir às 4 horas, você está pulando isso. Você pula momentos que o teu cérebro precisa de um descanso qualificado. Você cospe na evolução. Mas você dorme, você vai... Ele pega o que o design do universo criou. Tipo assim, olha, você dorme aqui vai ser liberado melatonina, aqui vai ser serotonina. Você o cara querendo levou desafiar um tempão, o cara. GH, e você fala assim, não, mas não quero. Eu vou tomar até Zolpidem, O que eu tô querendo entender é isso, assim, 4 horas da manhã é porque você não consegue dormir. Eu acho que é um hábito. Ou é um hábito. É isso que eu preciso entender. Desde moleque, desde criança, eu sempre tive muito problema para acordar cedo. Acordar cedo sempre foi um grande desafio para mim, a ponto de eu tomar ódio profundo do barulho do despertador. E eu lembro de chegar na escola, era aquelas carteiras de madeira, que os caras se mexiam, faziam nhé. Quando faziam nhé, eu ficava com raiva, porque lembrava o barulho do despertador. E assim, quando eu comecei a poder... não tinha minha mãe para falar a hora que eu ia dormir quando eu sentia sono. E aí eu ia dormir quando eu sentia sono 4 horas da manhã há 20 anos. Você e muitos jovens e adolescentes de hoje, né? E aí, então assim, não, assim, o que eu faço durante esse tempo? Eu, sei lá, muitas vezes eu fico aqui até tarde, aí termina aqui, não sei o que, conversa ali, não sei o que, vai para casa, chega em casa, e, às vezes, a maioria das vezes já tá todo mundo dormindo. Aí eu vou pro meu computador, jogo uma paradinha e aí deu hora de dormir. Estimulou, né? Já estimulou mais ainda esse cérebro. Esse cérebro. Não, o teu cérebro é bom. Não fala assim, não. Não fala assim. Ele é bom. Se plantando, tudo dá. Mas aí tem que plantar direitinho. Então, aí vamos lá.
Vamos dizer que eu saí daqui meia-noite. Aí fica aqui, não sei o que, tal, pronto. Aí vamos dizer que eu tô pronto pra dormir 1h da manhã. Tá muito ruim não, tá?